O programa Olho Vivo, da Rádio TV Liberal, na manhã desta quinta-feira, conversa com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação, o José Modelski Júnior. José Modelski Júnior, já debatemos aqui várias situações a respeito dessa relação empregado-trabalhador, questão da pandemia, e hoje voltamos a conversar um pouco mais sobre esse assunto e também outros novos que surgiram. Prazer em recebê-lo. Bom dia. Bom dia, José. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Liberal. Para nós também, esse espaço é muito importante porque a gente pode colocar as informações referentes ao mundo do trabalho. Nós temos a nossa categoria da alimentação e estamos num período onde estão ainda acontecendo negociações. Uma boa parte delas já aconteceram, já concluímos, e é um tema importante porque trata justamente do salário, da renda de trabalhadores aqui da nossa região toda. Nós temos 17 municípios, o sindicato representa 17 municípios, então é um tema muito importante aí porque lida diretamente com a vida, né, desses trabalhadores, dessas famílias. São frigoríficos, são laticínios, são moinhos, ervateiras, então empresas importantes de toda a nossa região. Pelos estudos, pelo conhecimento, pela experiência que os senhores têm, com a pandemia, essas empresas sentiram, esse mercado sentiu bastante ou foi pouco afetado? Nós somos representantes dos trabalhadores, então, obviamente... É que uma coisa tem que ver com a outra. Daí eles alegam, não fomos bem, não vamos melhorar o salário. Eu ia dizer nesse sentido, José, que nós vamos para uma negociação, claro, para defender os direitos dos trabalhadores, buscar a questão salarial, mas a gente tem que analisar realmente a realidade e que teve setores que tiveram vantagens com a pandemia e teve outros que tiveram problemas realmente sérios. Então, foram duas realidades um pouco diferentes. Depende de quem exporta, por exemplo, né? Teve benefícios com a alta do dólar, mas ao mesmo tempo teve empresas que ao mesmo tempo tiveram os dois lados da moeda, porque tiveram que pagar mais, principalmente pelo grão, né? Então a agroindústria que precisa do milho, por exemplo, para alimentar aí os animais, os frangos, os suínos, tiveram que pagar um valor muito alto, né, pelo grão para poder fazer as suas rações. Então isso foi uma das situações. Mas a gente percebeu, né, que as negociações para o setor da alimentação, a gente conseguiu fazer elas com a recuperação das perdas, a recuperação da inflação. Então, isso foi um ponto importante. Podemos dizer foi porque das negociações que ainda faltam, são poucas, a grande maioria já fechamos, e as principais indústrias, como por exemplo a BRF, Frigorífico de Nova Araçá, a Grano Alimentos, foram empresas que a gente conseguiu fazer negociações repondo a inflação. Quais são os principais obstáculos nessas negociações dos distritos coletivos? Eu até queria voltar um pouquinho na sua pergunta, Zé. Você falou sobre a pandemia. As empresas tiveram uma dificuldade que foi a questão de afastamentos que aconteceram, e também os trabalhadores aí que tiveram, né, muitos casos de Covid. Então essa foi uma realidade, né, que aconteceu. Então os principais problemas para essas negociações foram relacionados a essa situação que as empresas realmente viveram, e essa alta da inflação, ela está sendo um ponto crítico para as empresas, porque muitos não conseguem mexer nos seus preços, nos valores dos seus produtos, e estão tendo um custo maior
na sua produção. E isso está sendo colocado nas mesas de negociação. A gente foi para negociações onde a empresa claramente estava com uma negociação para não repor a inflação, né? E a gente foi conduzindo, inclusive com o parâmetro das negociações que aconteceram já no Estado também. Então isso serviu para que a gente conseguisse essa reposição da inflação, mas realmente assim, essa questão da inflação ter subido, das empresas não conseguiram repassar. Eu vou dar um exemplo, Moinhos, por exemplo, eles dizem, né, que o preço do grão, eles tiveram uma alta nesse preço, mas eles não conseguiram repor essa alta, por exemplo, no que eles produzem, na farinha, porque para quem eles vendem, que é o fabricante do biscoito, que é o fabricante da bolacha, também não pôde repassar preço, né? Então, eles também automaticamente não conseguiram aumentar o seu valor de venda. Então, esse efeito dominó mostra um pouco como nós estamos com uma economia com bastante dificuldade. A questão do mercado interno, as pessoas estão sem renda, né? Tem uma dificuldade muito grande nisso. Então, quem está exportando é que tem aí uma válvula de escape, porque está vendendo lá para fora, tem demanda, tem mercado, tem uma vantagem do dólar estar alto. Então, alguma coisa que beneficia é para quem está com exportação, mas tem uma dificuldade na economia que está passando por problemas, por uma crise interna. Tivemos o auge da pandemia, havia uma expectativa de desemprego em massa. Passado o período, início da vacinação, não vamos dizer que está tudo normal, que normal não está, mas está diminuindo um pouco os casos de internações e até mesmo de óbitos. Fica a pergunta: quais seriam os reflexos da pandemia na economia? O desemprego existe, ele é grande no setor da alimentação? Nós temos uma realidade diferente. Nós temos uma realidade no setor da alimentação onde há uma busca das empresas por mão de obra. Na verdade, é uma das coisas que, apesar de tudo, nas negociações, isso foi um fator favorável a nós, aos sindicatos, que há uma falta de mão de obra. Porque justamente empresas que têm uma necessidade de um grande número de trabalhadores, né? A mão de obra aí para certas empresas são 1.500 trabalhadores nos frigoríficos. Então, há uma procura, uma falta. Então, nós temos essa realidade. O desemprego, ele é uma realidade para outros setores que foram atingidos, duramente atingidos, né? O setor metalúrgico foi muito atingido, né? Setor têxtil, alguma coisa. Então, existe essa situação. O desemprego no país, ele é um número alto e é um número que impacta na economia. Mas nós, na nossa região, temos uma realidade de oferta de empregos. Isso é bom, porque estamos na contramão do que vem acontecendo no país, inclusive a gente comendo coisas que jamais imaginaríamos que um ser humano comesse, né? Assim, a gente viu que a pandemia, nós tivemos uma situação assim, foi muito mal organizado, muito mal administrado esse problema no nosso país, e por isso nós estamos pagando um preço, né? O país está pagando um preço em diversos sentidos. A gente teve problemas, a falta de vacinação que acabou aumentando. Planejamento, né? Não só planejamento, a prática que foi feita, ela nos trouxe um grande número de óbitos, de mortes. O Brasil
assim ficou aí num número, né, praticamente um dos maiores do mundo, segundo maior país com o maior número de mortes do mundo, e tivemos com isso a economia duramente atingida, e a gente sabe que isso tem muito como consequência essa má administração da pandemia, porque ao contrário do que aquilo que o governo queria dizer que não poderia fazer lockdown, não poderia fazer certas questões que os governadores acabaram fazendo, e hoje está uma briga política muito grande sobre isso, mas a gente tem certeza que se tivesse sido melhor cuidado, nós teríamos hoje uma outra realidade também na recuperação da economia. Nós teríamos começado mais cedo a vacinar, nós teríamos uma recuperação do próprio funcionamento das empresas, da economia, mais cedo. Então, nós estamos pagando por essa má administração, por essas decisões erradas, por um monte de informação errada que foi feita e escolhas erradas. Em vez de utilizar a vacina, utilizou a propaganda de medicamento que não funciona para a pandemia. Então, tudo isso tem reflexos, né? Tem problemas que a gente vai patinar aí para dar a volta nessa má administração da pandemia. Uma outra situação também que houve uma campanha de governos de formas sucessórias para sucateamento ou desestabilização sindical. Hoje, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação é um sobrevivente. Como é que está a situação no quadro social? Essa política que foi de desmonte do movimento sindical, ela atingiu duramente, né? Então, você pega, por exemplo, o Diese está mostrando que a maioria das negociações foram abaixo da inflação. É por isso que eu toquei nesse assunto lá no começo, em dizer que a alimentação teve negociações todas com a reposição da inflação. Para nós é uma grande vitória, mas pegando esse dado, né, que o Diese demonstra que a maioria das negociações tiveram seu resultado de negociações abaixo da inflação. Então, isso é resultado desse desmonte. Isso é resultado de muitas negociações onde o sindicato não teve forças para garantir a manutenção, pelo menos da reposição da inflação, dos direitos dos trabalhadores. Então, esse efeito da reforma trabalhista, a gente está vendo nesse exemplo, em outros exemplos, que é muita terceirização, e a terceirização é salário mais baixo, é trabalhador com menos segurança, com menos direitos. Tem muitas situações onde a negociação é feita direta patrão e empregado, o empregado não tem força para fazer essa negociação, então acaba tendo que aceitar banco de horas, tendo que aceitar uma série de destruições de direitos. Então, a gente viu diretamente a reforma trabalhista, os efeitos dela, a gente começa a sentir mais forte agora, tanto na organização sindical, como para os trabalhadores, para a sociedade aí como um todo. Foi um prazer conversar com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Serafina Corrêa, José Modelski Júnior. Prazer, José. Prazer, José Claucir. Né? Prazer, José Claucir. E, mais uma vez, a gente agradece sempre essa possibilidade, esse espaço da Liberal, e estaremos sempre à disposição para a gente poder falar um pouco sobre o mundo do trabalho e também a gente debater esses temas que são, na verdade, de toda a sociedade. Falamos aqui no programa Olho Vivo, da Rádio TV Liberal, com José Modelski Júnior, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Serafina Corrêa.